Salve, salve galerinha do canal Mudando Roteiro, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aí, que é mostrando lugares bonitos, rodando, enfim, viajando, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que causa um pouco de curiosidade aí entre o pessoal que está iniciando, começando a viajar agora, que ainda não tem muita familiaridade com o jeito que viaja, né? Então a ideia desse vídeo é tentar ajudar um pouco essa pessoa que está começando a fazer viagens agora, que está querendo se planejar para fazer uma viagem um pouco mais longa. Talvez esse conteúdo aí possa te ajudar, então fique até o final do vídeo aí que vai ter muita informação interessante. E sobre o que a gente vai falar hoje então? A gente vai falar sobre custos, né? Então, quanto que eu gastei na viagem que eu fiz em dezembro, né? E como vocês podem ver, aqui tá frio. Tô de touca, de jaqueta aqui porque já estamos no mês de maio, quase entrando no mês de junho. Então eu deixei para gravar esse vídeo bem mais tarde, depois que eu já voltei da viagem, já faz alguns meses já. Vocês estão acompanhando aí desde o início da viagem agora. Ela está chegando na reta final e aí eu deixei para gravar agora porque eu entendi que seria um melhor momento para deixar vocês atualizados sobre o valor das coisas na Argentina também. Então hoje a gente vai falar sobre custos de viagem. E para falar sobre custos então, eu fiz uma classificação de 6 tipos de despesas que eu tive nessa viagem, que seriam combustível, comida, camping, hotel, passeio e outros custos. Então vamos começar a esmiuçar isso um por um para vocês entenderem um pouco mais no que eu gastei e talvez você conseguir se planejar de forma dizendo, esse aqui eu não tenho para mim, esse aqui eu tenho mais, esse aqui eu vou gastar menos, esse aqui eu vou gastar mais, mas enfim, já vai dar para você ter uma noção aí na hora de fazer o teu planejamento de viagem. Então vamos começar. A despesa mais alta, como já é de se imaginar, muda para alguns, dependendo do tipo de viagem que a pessoa faz, muda, mas para mim, como foi uma viagem rápida de férias, geralmente esse é o custo mais alto, que é combustível. Então, nesses 4.500 km, quase 4.500 km rodados, eu tive 20 abastecidas e isso me custou um valor de 641,48 centavos. Esse valor é em reais, tá pessoal? Então esse foi o valor que eu gastei em abastecida. A minha segunda maior despesa foi com hospedagem, então eu fiquei 5 noites em hotel. E aí eu utilizava esse recurso quando eu estava em algum lugar que eu chegava muito cansado, por exemplo Salta, né? Eu rodei 950 km naquele dia, eu cheguei no hotel em Salta muito cansado e aí eu resolvi pegar um hotel para não ter que ficar procurando lugar para uma baraca e tudo mais. E já era um pouco tarde, né? Então eu decidi pegar um hotel. Peguei mais um hotel também em San Antônio de los Cobres, que também foi um lugar que cheguei com o clima estava meio adverso, parecia que iria chover e tinha muito vento, então decidi pegar um hotel. E em Santana também foi um lugar que eu peguei hotel porque estava chovendo, então mais um hotel que foi pegado por causa do clima. Na volta também eu peguei mais um hotel, que por causa do calor eu estava muito cansado, já tinha rodado o dia inteiro aí, né? E peguei 45 graus durante o final da tarde ali, né? Então eu estava muito cansado e decidi pegar um hotel. E o valor das 5 hospedagens ficou 302,95, gente, na Argentina. Por causa dessa diferença entre o de câmbio, a gente consegue comprar coisas no geral com um valor um pouco mais barato do que aqui. Obviamente que não eram hotéis top, né? Eram hotéis bom para você passar a noite simples, mas com uma estadia bem tranquila. Chuveiro quente, cama quentinha para a gente poder passar a noite tranquilo, descansar bem para no outro dia rodar de novo. E já deixando aquele recado, né pessoal? Se você não é inscrito aí, se inscreva para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. A minha terceira maior despesa ficou com alimentação. Tudo que eu comprei de comida eu coloquei aqui. Então, desde mercado, restaurante, lanchonete, enfim, tudo que eu gastei de comida eu coloquei aqui
nesse gasto, que foi R$ 244,94. Essa despesa eu gostaria de fazer um adendo porque eu confesso para vocês que eu me alimentei um pouco mal nessa viagem. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem longa dessa maneira, com 10 dias, 11 dias de viagem, e foi sozinho, então eu não tinha muito parâmetro. E eu percebi que eu não almocei muito pouco, né, nessa viagem. Eu não parava para almoçar, por exemplo, eu tinha geralmente 2 refeições, uma de manhã e uma à noite. Então eu não parar para almoçar e às vezes nem sequer fazer um lanche, deixou o custo baixo da alimentação, R$ 244. Porém eu confesso que eu me alimentei mal. Já para a próxima viagem já tenho programado eu mudar um pouco esse quesito. Então, aconteceu isso porque eu não sentia fome, estava andando ali e tal. E aí não queria parar para mim cozinhar, né, durante o meio-dia ali, né, perder um tempo ali, 2 horas praticamente preparando o almoço, depois lavando, limpando tudo, deixando organizado para poder viajar de novo. E aí eu seguia a viagem aí sem fazer nenhum tipo de alimentação. Confesso que na próxima viagem já vou alterar isso para mim ter um pouco uma alimentação um pouco melhor durante a viagem. Provavelmente vou gastar mais, mas é uma coisa que eu vejo como importante, né? Eu emagreci, eu acredito que 2 quilos nessa viagem em 11 dias, justamente por causa dessa má alimentação que eu tive durante esse período. E o outro gasto que eu tive nessa viagem eu considerei como outros custos, porque seriam coisas que não precisaria ter comprado, que eu quis comprar, que não se encaixaria em nenhum dos outros que eu mencionei, né? Então eu precisei comprar, por exemplo, umas cordinhas reservas, porque as minhas estavam estourando, né? Como, não sei se vocês assistiram o vídeo, mas se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link daquele vídeo onde a gente quase perdeu toda a bagagem aí quando a gente entrou na Ruta 40, na parte de Rípio. Então vale muito a pena, o vídeo está bem bacana. E aí eu precisei comprar essas cordinhas porque quase a gente perdeu a bagagem. Uma outra coisa que eu precisei comprar foi um chip para ter internet, né? Então eu coloquei dentro desses outros. E também algumas lembrancinhas que eu comprei para trazer para Chapecó, né? Então tem um vídeo também que eu falei sobre isso. Então nesses itens que eu acabei de falar, eu gastei R$ 99,40. Então também foram alguns custos que eu precisei ter. Aí você está se baseando nesse vídeo para poder fazer o seu planejamento de viagem, leva em consideração ou não essas coisas que precisa comprar. Vamos para o próximo item. Esse item me surpreendeu muito quando eu comecei a fazer esse estudo de custo, porque eu confesso que fiquei bastante em camping. Então foram 5 diárias em hotel e mais 5 diárias, 6 campings, 6 vezes que eu fiquei em camping, porém 2 deles foram em camping não pago, né? Então o primeiro dia, a primeira noite e a última noite que eu fiquei na estrada foram em um posto de combustível, então não teve custo, né? Então fiquei 6 vezes em camping e dessas 6, 4 foram pagas. E me surpreendeu muito porque quando eu fiz o fechamento aqui total, um valor que eu achei que ia dar bem mais, mas não sei se vocês sabem, mas a Argentina tem uma cultura de camping muito mais forte do que no Brasil, né? Então lá as famílias saem das suas casas para ir para camping municipal, por exemplo, para passar o final de semana, passar o domingo, fazer uma parija com a sua família, enfim, sair de casa para fazer alguma coisa diferente, né? Então os campings de lá acabam se tornando muito baratos, tanto o camping municipal quanto o privado, né? É lógico que o camping municipal é um pouco mais barato, mas todos os campings que eu fiquei tinham um valor muito, muito barato, então entre 15 a 20 reais, coisa que no Brasil é quase impossível de achar, né? Geralmente fica na casa de 50 para mais, dependendo da época e do local, da região, né?
Mas enfim, foi um valor que me surpreendeu bastante. Em 4 diárias de camping que a gente pegou, a gente gastou R$ 46,70, a média de 12, 13 reais aí, 12 reais por hospedagem. É um valor muito barato, né, pessoal? Dificilmente você consegue encontrar aqui no Brasil um camping com a estrutura que a gente pegou, com chuveiro quente, com água disponível, uma área comum ali para a gente estar utilizando, enfim. A gente não consegue encontrar aqui no Brasil com esse valor, então vale muito a pena a gente ficar em camping na Argentina aí, super recomendo. Geralmente é muito tranquilo. E o último custo que eu tive foi com passeios, foi o menor custo que eu tive no Salar de Salinas Grandes, que custou 5 mil pesos, e a entrada no Parque do Cerro Hornocal, que foram 200 pesos. Convertendo esse valor, foi um valor de R$ 30,53. Esses foram os valores que a gente gastou na viagem, e agora somando tudo, quanto que dá? Valor de 1.366,05, pessoal. Foram 10 dias de viagem, mais ou menos 4.500 quilômetros, e um valor de 1.366,05 reais gasto durante esses 11 dias. O que você achou? Muito? Pouco? Deixa aí nos comentários que a gente vai batendo um papo aí, trocando uma ideia sobre isso. Esse tipo de estudo é bem interessante da gente fazer quando a gente faz uma viagem dessas, para efeito de planejamento para próximas viagens. Eu sempre gosto de dividir todos esses valores pelos dias que eu fiquei na estrada. Isso me dá um custo diário que eu gastei, que eu tive, né, durante esses 11 dias que eu fiquei fora, né? Então eu tive um custo aí de R$ 124,18 por dia. Então isso me dá uma ideia para quando eu for planejar uma próxima viagem. Por exemplo, vou ficar 12, 13 dias, 15 dias. Eu sei mais ou menos quanto que eu vou gastar numa viagem dessas. Então é bem interessante a gente fazer. E uma outra coisa interessante também que é importante a gente falar é que todos esses valores que eu comentei até agora foram feitos em cima do câmbio, né? A gente sempre tem que estar alertando sobre o câmbio, né? Então, em dezembro, quando eu fiz a viagem, foi do dia 11 de dezembro até o dia 21 e 22, o câmbio estava 170 pesos a cada real, ou seja, R$1, 170 pesos. Atualmente, hoje, no dia que a gente está gravando o vídeo, R$1 compra 235 pesos. Então, como vocês já devem saber, já devem imaginar, a moeda argentina tem desvalorizado muito nos últimos meses, né? E isso faz com que a gente nunca consiga falar uma coisa e esse valor se manter, né? Então sempre o valor lá está mudando constantemente. Eu sei, por informação de amigos que estiveram recentemente na Argentina, que as coisas também subiram por lá. Então o combustível subiu, a alimentação subiu. E nesse caso, como o valor da moeda para nós ficou mais atrativo, né? A gente consegue comprar mais pesos a cada real, o valor das coisas subindo acaba contrabalanceando e o valor ficando parecido, né? Então, mas um outro custo que eu gostaria de deixar aqui também, que é importante a gente comentar, que é o gasto com manutenção da moto no retorno para cá, né? Então, eu voltei para casa, precisa fazer uma manutenção na moto para poder deixar ela pronta para mim estar utilizando no dia a dia, né? Algumas manutenções que eu precisei fazer quando eu voltei para Chapecó foram a troca do cabo de ignição. Quem assistiu os vídeos aí atrás, eu tive problema com isso, principalmente em altitude, a moto falhava muito, mas mais na reta final da viagem, não só em altitude, falhava em baixa altitude também. A moto é muito guerreira, porque ela me levou para lá e me trouxe sem me deixar na mão, né? Mas ela estava falhando bastante, e aí o problema foi o cabo de ignição que estava rompido, estava rachado e acabava escapando a fagulha ali, né, a corrente, melhor dizendo, e aí a moto falhava bastante. Então foi feita essa troca, foi trocado o óleo e filtro, né, manutenção rotineira, né, de rotina. Foi feito regulagem de válvula, que na minha cabeça era um dos motivos que poderia estar ocasionando a falha,
mas não era. E também foi feita uma lavação pela oficina aí que eu levei, que é a Motocar, né? Então já deixar um abraço aí pro Gustavo, parceiraço aí de longa data, tá sempre aí nos ajudando nessas empreitadas aí. O William também na manutenção, um forte abraço aí para você. E o valor gasto nessa manutenção que eu comentei agora foram R$ 1.200. Esses foram os gastos que eu tive na viagem. Interessante para vocês poderem se planejar aí para quando vocês forem fazer a viagem de vocês. Obviamente cada um tem a sua particularidade, e como eu comentei em alguns vídeos atrás aí, a estrada mostra o que você precisa. Então é importante que você se conheça viajando, para realmente saber o que você vai gastar ou o que você não vai gastar, o que é importante para você e o que não é. Então, deixando isso bem claro, isso foi os meus custos, né? Não quer dizer que vai ser os seus, mas serve como base para você tá se planejando para viagens futuras. E era isso então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like aí, ative as notificações também para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.